Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre essa escalada regional dos conflitos no Oriente Médio, já que Israel acabou de ser atacado pelo Irã, como um revide, né? Pelo que aconteceu com a embaixada iraniana recentemente, e a situação geopolítica é caótica. O receio é dessa escalada se configurar num conflito globalizado. Já nesse momento, as grandes nações estão se perguntando o que fazer e as reuniões já estão começando a bater a porta das grandes potências. Reino Unido, Estados Unidos, França, Rússia, China, todos olham com grande preocupação a escalada da violência nessa região. Galera, então bora dar uma olhada no que está acontecendo. Vamos começar com os vídeos do Twitter, do X, e depois vamos dar uma olhada em algumas reportagens, poder entender o que está acontecendo, inclusive com uma cronologia dos eventos que levaram a esse ataque. Pessoal, vamos começar aqui com o Twitter, com o X, né? Deixa eu ampliar para poderem dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesses primeiros ataques aqui. Percebe-se, tá, galera? O domo de ferro atuando. Esse domo de ferro israelense é um sistema de defesa muito interessante e importante que garante uma certa integridade ao território israelense, né? Vamos dar mais vamos ver mais alguns vídeos aqui. Galera, então vamos dar uma olhada em como escalou esse conflito para a gente chegar nesse momento. A gente já tinha um receio global de que houvesse uma retaliação por parte de Israel ao que aconteceu com a embaixada do Irã lá na Síria, mas a gente teve uma escalada aí já há algum tempo de algumas provocações entre ambas as partes. Nesse momento são grandes inimigos geopolíticos naquela região, mas vamos dar uma olhada ao longo desse mês de abril o que aconteceu, tá? Créditos daqui para o G1. 1º de abril, Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria, matando 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo Mohammad Reza Zahed, comandante sênior da Guarda. 1º de abril ainda, o Irã diz à ONU que tem o direito de revidar o ataque de Israel, que chamou de terrorista e pediu que a entidade bilateral responsabilizasse o país pela agressão. No dia seguinte, dia 2 de abril, o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, disse que o ataque ao consulado não ficará sem resposta. Dia 5 de abril, o chefe do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, disse que a resposta do Irã está a caminho. O Hezbollah é um grupo terrorista do Líbano que recebe apoio iraniano. No dia 10 de abril, líderes do Irã e Israel voltaram a trocar ameaças. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, voltou a prometer um revide. O ministro das Relações israelense, Israel Katz, disse que Israel responderá um possível ataque iraniano. 11 de abril, o governo iraniano sinalizou à Casa Branca que a resposta ao ataque de Israel será contida. 12 de abril, a ameaça do Irã de retaliar o ataque a Israel é real e viável, segundo a Casa Branca. Os Estados Unidos são o maior aliado de Israel e devem dar algum tipo de apoio ao país em um eventual ataque iraniano. Dia 13 de março, Netanyahu afirma que Israel está preparado para um ataque direto do Irã. O Irã envia drones para atacar Israel e a gente viu as imagens agora há pouco. Galera, uma guerra fria, né? Irã e Israel estão numa espécie de guerra fria já há alguns anos. O Irã tenta mostrar o poder no Oriente Médio, sua rede de influência regional contra os Estados Unidos e também contra Israel, sem precisar entrar em um conflito direto por meio de ataques do chamado eixo de resistência em múltiplas regiões ali do Oriente Médio. O eixo é coordenado pelo Irã, predominantemente formado por milícias xiitas e tem um elo entre pilares principais, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, o único sunita, e facções de apoio no Iraque e na Síria. Situação bem delicada. Mas qual será o tamanho do exército de Israel? E ele de fato pode colocar receio, medo em Israel? Vamos dar uma olhada aí nessa situação para fazer um comparativo entre os exércitos. Ó, a partir do ataque, a tensão aumentou, principalmente após o ataque ao consulado, que a gente acabou de falar nesse
passo a passo aqui de abril, do que aconteceu em abril, mas o Irã, galera, chama atenção, ele tem o segundo maior contingente de tropas no Oriente Médio. As forças de segurança estavam alertas para o ataque iminente e nessa sexta-feira, dia 12, a Casa Branca disse que a ameaça de ataque ao Irã era real, que se confirmou no dia 13. O ataque em Damasco marca a escalada da violência no Oriente Médio, intensificada pela guerra entre Israel e o grupo Hamas, iniciada lá em 7 de outubro de 2023. O conflito chega ao sexto mês, soma mais de 33 mil mortes, 32 mil palestinos, para você ver a desproporção, segundo o Hamas, 1.200 israelenses. A morte do general da Guarda Revolucionária Iraniana é vista pelo Irã como um ataque direto ao país. O país prometeu retaliação. Um levantamento feito pelo Instituto Internacional dos Estudos Estratégicos, IISS, na sigla em inglês, e atualizado pela última vez em fevereiro do ano passado, em 2023, mostra que o Irã tem um contingente militar de 650 mil pessoas e que a Guarda, que é uma divisão importante das Forças Armadas iranianas, responsável por 190 mil combatentes. Trata-se do segundo maior contingente do Oriente Médio, atrás apenas do Egito. Já Israel tem 177.500 militares, entre exército, marinha, aeronáutica e outras forças. Esse número, no entanto, não considera os reservistas convocados quando há conflito. O grande diferencial de Israel é a possibilidade, e aí chama atenção, tá, galera? Tem que falar sobre bombas nucleares. De acordo com a Federação dos Cientistas Americanos, a FAS, Israel é o único país lá do Oriente Médio que possui armamento nuclear, embora o governo israelense não reconheça possuir bombas. O Irã tem enriquecido urânio nos últimos anos, o nível próximo do necessário para criar também uma bomba nuclear, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, obtido em 2023 pela agência France Press. No entanto, não há indício de que o país já tenha essas ogivas nucleares. O levantamento do IISS considera que as como forças da Cisjordânia, aquelas do comando da Autoridade Palestina, enquanto na faixa de Gaza é contabilizado o efetivo sob o comando do Hamas. O G1, da onde está extraindo essa matéria, adotou a lista de países do Oriente Médio usada pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, incluindo o Egito, por causa da influência na guerra entre Israel e o Hamas. Gente, os dados divulgados pelo Instituto mostram que a Guarda Revolucionária Iraniana tem um efetivo superior ao de 11 países na região. É maior que toda a força militar ativa de Israel, que conta com quase 180 mil combatentes e 400 mil reservistas. O governo iraniano tem desempenhado um papel oculto, né? Oficialmente critica a violência empregada por Israel na faixa de Gaza. Extraoficialmente, patrocina Hamas, que tem cerca de 20 mil combatentes e que luta em seu lugar por meio de uma guerra de procuração. O Irã também participa de conflitos no Oriente Médio por meio de outros grupos que patrocinam. Um deles é o Hezbollah, que tem um contingente muito militar superior ao do Líbano, país que o grupo armado utiliza como base. Cerca de 20 mil Houthis que lutam pela Guarda Civil no Iêmen também recebem o apoio iraniano. Foram os Houthis que atacaram com drones uma instalação petrolífera estatal saudita em Aramco em 2022. O ataque expôs a fragilidade da Arábia Saudita, um dos países mais influentes da região em conflitos armados. O Irã, galera, é um ator que, através de uma coalizão de forças não estatais, atua de forma agressiva no Oriente. Qualquer ação dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, é feita de maneira coordenada com o Irã. Eles têm essa doutrina de defesa ativa, explica o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Rodrigo Amaral. A defesa ativa é o termo normalmente associado a ações de grupos armados que buscam marcar uma posição. Pode ser o apoio a um grupo ou um país aliado que esteja em conflito ou mesmo uma demonstração de força por meio de um ataque. Amaral explica que esse contingente militar é apenas uma das variáveis levadas em consideração quando o assunto é força de um Estado. O relatório mostra que o Egito é o país com o maior contingente militar no Oriente Médio, com mais de 835 mil pessoas. Apesar disso, o país não é tão influente na região quanto a Arábia Saudita e o Irã, países que contam com mais tecnologia militar, têm melhor desenvolvimento armamentista, também são grandes exportadores de petróleo. Fatores como capacidade industrial de armamentos, a capacidade tecnológica militar e a quantidade de tanques, aviões e porta-aviões, por exemplo, fazem parte do cálculo do jogo do poder regional. Nas forças terrestres e na força aérea, os tipos de armamento mais comuns são os tanques blindados de batalha e as aeronaves de combate. Em ambos os casos, as duas maiores frotas são do Irã, que tem 1.513 tanques e 312 aeronaves, e as da Arábia Saudita, com 1.010 tanques e 455 aeronaves. Já no mar, são pouquíssimos os países do Oriente Médio que têm submarino. A maior frota é do Irã, com 17, seguida pela Turquia com 12, Egito com 8, Israel e Jordânia, ambos com 5. Galera, há de se levar aqui em consideração um fator importantíssimo. Israel tem uma tecnologia militar que nenhum dos outros países do Oriente Médio possui hoje. Apesar de todos os avanços do Irã, que foram bem significativos nos últimos anos, e todo o investimento, com apoio inclusive de algumas potências estrangeiras, para o desenvolvimento das suas armas, desenvolvimento bélico, o Irã ainda tem algumas dificuldades, são bem significativas quando a gente pensa
Gaza na comparação, no comparativo com Israel. Israel possui muita tecnologia militar, não é à toa que esse domo de ferro, ele bloqueia a maioria e repele, né, de maneira geral, a maioria dos ataques que vêm de fora. Então, hoje tem início a retaliação e a questão mais séria aqui é, isso vai ter fim? Será que Israel vai se defender, vai atacar o Irã? Outros países podem entrar no contexto desse conflito? As grandes potências, elas vão mediar o conflito, elas vão tomar posição, vão tomar algum lado. Esse conflito vai se regionalizar e vai levar muito tempo. O que vai acontecer? Essas são algumas das perguntas que a gente vai deixar para a história contar para a gente para os próximos capítulos. Se você quer ficar por dentro dessa e de outras atualidades, do que está acontecendo na geopolítica internacional, no que está acontecendo no nosso planeta, não se esquece aí, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar atento a tudo que está acontecendo no nosso planeta, porque isso, de maneira geral, respinga na gente, está no nosso dia a dia e nós somos cidadãos do mundo, né? Nós precisamos entender que mundo louco é esse que a gente vive. Deixa nos comentários o que você achou, que daqui a pouco a gente vai trazer mais reportagens, mais matérias, mais vídeos falando sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Obrigado, galera, e até a próxima.